Chega o inverno e é sempre assim. Crianças, adultos, idosos, todo mundo sofre com as doenças respiratórias, das gripes mais simples ao agravamento da asma. O inverno deixa todo mundo mais vulnerável. Vamos agora então assistir um VT que vai ajudar você a entender melhor sobre o assunto e como se prevenir dos problemas trazidos pelo inverno. Doutor Luiz, entrou o inverno e agora? Que cuidados as pessoas devem tomar para prevenir de resfriados, de gripes? Olha, primeiro, boa tarde, agradeço a oportunidade. Geralmente, nesse período de inverno, há um aumento do número de casos das doenças ligadas ao aparelho respiratório, tanto na sua parte superior quanto na sua parte inferior. Ou seja, vamos ter mais casos de amidalites, mais casos de otites, mais casos de faringite, de traqueobronquite e bronquite. No aparelho inferior respiratório, mais vezes teremos asma, mais vezes teremos exacerbações das doenças pulmonares obstrutivas crônicas, muito frequentes nos pacientes fumantes, eventualmente mais casos de pneumonias. O grande problema no inverno são as doenças virais, porque são doenças transmitidas de pessoa a pessoa, através de contatos com elementos contaminados, e a aglomeração que o inverno propicia, com medo do frio, faz com que as pessoas fiquem mais próximas. E muitas vezes um espirro, que vai trazer elementos contaminantes, deixa sobre uma superfície uma quantidade significativa de vírus capaz de ser transmitido a outra pessoa. E você, de maneira inadvertida, no ônibus, no metrô ou numa poltrona, coloca a mão, depois leva ao rosto e daí você adquire um processo infeccioso que, na maioria das vezes, felizmente, é inexpressivo, considerando-se os quadros de resfriados, que existe uma diferença entre resfriado e gripe. O que as pessoas devem evitar? Não devem fazer, como o senhor disse, a questão de colocar a mão no lugar que a pessoa tenha colocado contaminada, a questão de lavar bem as mãos, essas coisas que os médicos sempre frisam, mas que as pessoas continuam fazendo, né? Sem sombra de dúvidas. Devem cuidar de manter a sua boa alimentação, fracionada 2, 3 vezes ao dia, dormir o adequado, procurar manter um nível de hidratação idêntico como se fosse o verão. Você, por ter menos sede, fica desidratado, isso facilita a que secreções fiquem mais espessas e que os vírus proliferem. Frente a um indivíduo que tenha manifestações de rinite, coriza, conjuntivite, mantenha uma certa distância, evite o contato com a mão e, se isso for impossível, lave as suas mãos imediatamente após. Os médicos receitam muito em caso de resfriado aquelas vitaminas C. São eficientes mesmo? Na verdade, o propósito ali é mais veicular hidratação do que propriamente um medicamento ou antídoto ao quadro viral. A vitamina C não previne nem cura quadros de gripe ou resfriados. O suco de laranja é muito menos, né? A laranja com mel, com Como própolis. se diz, caldo de galinha e prudência não faz mal a ninguém. Se isso mal não faz, muitas vezes bem também não. Professor, muito se foi falado no ano passado sobre a gripe A. Pessoas chegaram a falecer em decorrência desse vírus. A gente pode ficar agora tranquilos, aquelas pessoas que já se vacinaram, já estão imunes a esse vírus? Olha, ficar completamente tranquilo em relação a doenças virais seria uma leviandade falar nisso. O esforço do Brasil foi admirável, 85 milhões de pessoas foram vacinadas, a eficácia da vacina tem sido comprovada no mundo inteiro. Acreditamos, todos nós que lidamos nessa área, que esse ano teremos um menor número de casos e seguramente um menor número de casos gravíssimos ou fatais, como aconteceu no ano passado. Existe alguma população que deve se preocupar mais com esse vírus? Já foram identificados os chamados grupos de risco, está muito bem estabelecido que as gestantes, que as pessoas pacientes, pessoas portadoras de doenças crônicas, os idosos, os transplantados, os que estão usando medicamentos para doenças imunossupressoras, devem manter a vacinação adequada e devem ter uma vida mais controlada, mais regrada, porque tudo que faz manter o equilíbrio, a homeostase do organismo, trará benefício no futuro. As pessoas devem continuar evitando aglomerações, ambientes fechados. Infelizmente, se você é obrigado a andar de ônibus, abra um mínimo de fresta do ônibus para que entre uma ventilação. No metrô, muitas vezes, isso é impossível. No avião, isso é impossível. No seu dia a dia, a sua casa, pela manhã, deve ser ventilada, deve ser higienizada, como se faz no verão.
Não se pode viver uma vida fugindo do inverno e se agasalhar debaixo de utensílios que estavam guardados muitas vezes até há anos. É preciso retirá-los antes, levá-los ao sol ou eventualmente providenciar a sua higienização, para que depois nós possamos usá-los sem risco. As pessoas que já têm doenças respiratórias crônicas devem evitar mesmo tapetes pela casa, carpete, cortinas? Esses locais que você citou são locais onde se acumula poeira doméstica, e na poeira doméstica a gente sabe da presença do ácaro, não é? Um protozoário microscópico que ali vive se alimentando de restos de pele humana. Então, para as pessoas portadoras de doenças de natureza atópica, alérgica, a presença do ácaro é um desastre. Deve poupar o ambiente desse tipo de utensílio, quanto menos cortina, menos tapete, sapato dentro do quarto, flores artificiais, livros de jornais velhos. As pessoas alérgicas ou atópicas devem viver no quarto de dormir, onde passa normalmente em torno de pelo menos 8 horas, num quarto de monge. Isso dá a ideia do que eu estou querendo falar, que é um quarto que tem que ter o essencial, o estritamente necessário e que seja facilmente capaz de ser submetido a uma faxina. A questão dos travesseiros e colchões tem validade? Tem validade hoje você providenciar o forramento, né? Forrar com tecidos próprios, fica mais fácil para manter a higiene, muitas vezes a higiene simples de água e sabão, ventilação, para que isso então traga um resultado melhor em relação ao número de crises desencadeadas. Algumas pessoas costumam dizer, né, que o álcool na água faz bem para limpar o chão, para pessoas que têm problemas respiratórios. Na verdade, não é bem o álcool. A receita mais clássica para tentar reduzir o número de ácaros nas paredes e em determinada superfície é vinagre, é ácido acético, né? Isso sim, diluído, você pode fazer essa solução e conseguir um bom resultado. Mas na prática, a higiene habitual, a boa ventilação, a boa luminosidade faz com que esse resultado você consiga também. Essa receitinha do vinagre, como seria feita para quem está em casa agora assistindo, que tem um problema respiratório, o filho tem? Na verdade, você deve usar aí 1/4 de litro, né, 250 ml, né, associado a 1 litro de água e um pano umedecido passar sobre as superfícies do quarto ou do ambiente onde a pessoa permanece um maior período. Professor, outra dúvida frequente também da população de modo geral é a questão do banho gelado ou banho quente. O que deve tomar agora no inverno? Porque ninguém consegue tomar mesmo aquele banho frio, né? Vai direto para o morno, para o quente. Perfeito. Para as pessoas que têm asma, a história secular quase de tomar banho frio sempre, muitas vezes acaba desencadeando a crise. O contraste do banho frio muitas vezes acaba desencadeando a crise. O sensato, que já está pré-estabelecido, é que a verdade não está nem no banho quente nem no banho frio. É um banho à temperatura ambiente. Se o indivíduo acha indispensável o seu banho morno antes de dormir, ele deve reservá-lo para fazer antes de dormir, preparar a sua cama, vestir o seu pijama logo após o banho e imediatamente se encarregar de ir ao leito. Não dá mais para ir lá fora, dar um beijo na namorada, ver o cachorro como está ou guardar o carro. Esse contraste quente e frio, por mais antigo que seja o conceito, ele faz com que ocorra uma parada transitória do movimento mucociliar, que são estruturas dentro da árvore respiratória que faz a limpeza, a depuração de substâncias e, consequentemente, pode facilitar a colonização da via aérea. Não é? Esse choque térmico que a gente fala, isso parece um conselho da vovó, mas tem fundamento no sentido, na medida em que ele mexe com a resposta de um determinado mecanismo de defesa que você tem naturalmente. E os cuidados com as crianças, com bebês, para aquelas mães que agora estão com filhos recém-nascidos, eles sentem mais frio do que nós? Sem sombra de dúvida, as crianças recém-nascidas e os idosos, em função de um metabolismo diferenciado para menos, eles têm uma sensibilidade maior ao frio. E mais do que nunca prevalece o bom senso nos extremos. Não há por que uma mãe levar uma criança de 1, 2 meses ao shopping numa época como essa, né? Seja no táxi, seja no carro. No contato que ele vai na loja, sempre tem uma pessoa que acha o nenê bonito, se aproxima, você não sabe a condição de saúde daquela pessoa. Então, o bem-estar, o equilíbrio, as coisas regradas, né, devem ser providenciadas, e isso vai facilitar com que a saúde do bebê seja mantida. Evitando que pessoas que estejam com coriza, mal-estar, gripe, se aproximem da criança, levando a criança a ambientes praticamente inóspitos. Não cabe
você vê na pecuária, por exemplo, durante a situação, um neném de 4, 5, 6 meses, 10 e meia, 11 horas da noite. Mas uma festa ao ar livre jamais. Não né? há a mínima necessidade disso. Professor, qual é a diferença assim, básica do resfriado para a gripe? O resfriado é um quadro menos expressivo, menos mórbido, agride menos as pessoas. É geralmente causado por adenovírus ou rinovírus, dá uma febre baixa, uma dor no corpo, uma inapetência, autolimitado, responde à medicação sintomática. A gripe geralmente é causada por um vírus específico, o vírus da influenza, que sofre mutações, por isso a gente busca a cada ano, através de estudos multicêntricos, estabelecer uma vacina e traz uma agressão mais significativa ao organismo. Né? A febre pode ser um pouco mais alta, o indivíduo realmente perde o apetite, ele tem manifestação de prostração, perde o dia de trabalho. Se ele tem previamente uma doença, isso pode descompensá-lo. Então, se ele é um paciente diabético, se ele é um paciente que tem uma doença renal crônica, se ele tem uma doença hepática, ele vai ter bastante agressões em relação ao seu estado basal. E a sinusite, como diferenciá-la? Se ela é crônica, se ela é passageira? Existe sinusite. Esse é o termo adequado, né, para usar. Na verdade, há uma maior frequência de rinite e sinusite no inverno. Existe a de causas alérgicas e, entre elas, também as não alérgicas, que muitas vezes desencadeadas pela mudança climática. Quanto à sinusite aguda e crônica, tem a ver muitas vezes com infecção bacteriana. Ambas têm tratamento e hoje o arsenal, não só de investigação como de tratamento, é bastante avançado e os médicos, os especialistas, os otorrinos, os clínicos, os pneumologistas, têm dado um resultado positivo na grande maioria dos casos. Acho que as pessoas têm que entender que certas doenças, principalmente as doenças clínicas, não passam pelo conceito de cura definitiva. Diferente como você tem uma apendicite, você vai lá, faz a cirurgia, está resolvido o problema. Então, são doenças nos quais você tem que entrar. A mudança de comportamento, a mudança de hábitos, o uso regular da medicação, e ela fica sob controle. Por isso que a gente fala em controle da rinite alérgica, controle da sinusite alérgica, controle da asma, correto? E não uma cura efetiva. São doenças que envolvem mecanismos imunológicos que muitas vezes não estão nem sob o conhecimento, nem sob o controle do médico ou sob a resposta de medicamentos. Voltando à gripe, se ela não for bem tratada, pode ocasionar uma pneumonia, pode levar a uma doença mais séria? Sem sombra de dúvida. Inclusive, os indivíduos acabam sendo internados por pneumonias virais e a incidência de mortalidade, a taxa de mortalidade é significativa, principalmente se forem indivíduos chamados grupos de risco, né, e se tiverem as chamadas comorbidades. Então, vacinar os grupos de risco, vacinar as pessoas que têm doenças crônicas, é uma situação assim estritamente necessária. Nós estamos falando aqui de pneumonia viral, não podemos esquecer das pneumonias bacterianas, onde o principal agente etiológico é o pneumococo, é um germe chamado Streptococcus pneumoniae, para o qual já se dispõe de vacina também, que tem validade para 5 anos, e essa vacinação tem mostrado que há uma redução significativa, não só da incidência da pneumonia e da morbidade e da letalidade, ou seja, o indivíduo, se tem a doença, não sofre tanto e se interna, não morre tanto. Então, vacinar contra a pneumonia por bactérias, a vacina Pneumo 23, é uma situação obrigatória para quem tem mais de 60 anos de vida, principalmente se tiver uma comorbidade como insuficiência cardíaca, como diabetes, como insuficiência renal crônica e outro tipo de doença crônica. Então, a recomendação que o senhor deixa mesmo à população é, se está sentindo uma dor no corpo, está com coriza, tosse, resfriado, achando que é apenas um resfriado, procure orientação médica, que é a melhor solução, né? Sem sombra de dúvida, né? Não pode se automedicar. Essa confusão que se faz, essa facilidade que se tem ao acesso ao antibiótico, traz muitas vezes consequências deletérias. Infelizmente, o perfil epidemiológico das doenças está mudando muito e você precisa estar pronto para acompanhar isso. Nós estamos em pleno inverno e tendo casos de dengue, inclusive em crianças e matando crianças, correto? E o indivíduo, de maneira inadvertida, pode achar que ele está com um processo de infecção por uma bactéria, compra um antibiótico, mascara um quadro e 24, 48 horas depois ele pode estar com uma situação clínica, se não irreversível, complicada, não só para fazer diagnóstico, como para recuperar a sua saúde. Prudência, bom senso, sempre procurar a resposta em quem tem condições de oferecê-la.
Verdade, doutor, obrigada por esclarecer as dúvidas. As minhas foram muitas esclarecidas e acredito que das pessoas de casa também. Até a próxima.